galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre o drama que vive a equipe do São Caetano, que em poucos anos foi do vice da Libertadores para a Série D. Se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. E também da nova série que vai ao ar toda quinta-feira aqui no canal. Eu tô de volta com os clássicos pelo mundo. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu quero chegar logo a 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E hoje eu vou falar sobre uma das maiores rivalidades do país, envolvendo dois gigantes do nosso futebol. De um lado, o maior campeão nacional, de outro, o maior internacional. Do Brasil, né, claro. Trata-se do histórico Choque Rei, o tenso clássico entre Palmeiras e São Paulo. Pensa num clássico que não chegou nem aos seus 100 anos, como a maioria dos outros que eu já falei aqui no canal, mas que desde o início é marcado por acusações de traição à pátria, demonstrações de patriotismo, interesse na casa do rival e muito, mas muito futebol da mais alta qualidade. Pensou? Então, tudo isso e muito mais tem ajudado a reforçar o apelido de Choque Rei do confronto entre Palmeiras e São Paulo. Uma das maiores rivalidades do futebol nacional, que se não bastassem os números, disso daí, ou também os confrontos históricos em Libertadores, finais estaduais, até final de Brasileiro, ele também é um clássico com clima quente fora dos campos. Mas antes de falar um pouquinho melhor sobre isso, vamos ver como é que as equipes surgiram e como que nasceu essa rivalidade. O primeiro clube a surgir foi o Palmeiras, que teve os primeiros capítulos de sua história escritos no dia 26 de agosto de 1914, quando um grupo de imigrantes italianos que viviam na cidade de São Paulo decidiu criar um time de futebol com o nome de Palestra Itália. Aí, alguns anos mais tarde, no dia 25 de janeiro de 1930, foi a vez do São Paulo, nascido da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e o Clube Atlético Paulistano. E até então a relação entre eles era muito tranquila. Um bom exemplo disso é o primeiro jogo entre eles na história do clássico, que foi realizado em março de 1930 e terminou com empate em 2-2. Não teve nenhuma ocorrência, nem teve briga, pá. Só que tudo começou a mudar em 1942, quando o tricolor, ainda jovem e sem estádio, tentou tomar o Parque Antártica do então Palestra Itália, usando como justificativa a Segunda Guerra Mundial e se unindo ao governo do estado para tentar sumir com o Palmeiras do mapa. Palmeiras não, o Palestra Itália, já que a equipe estaria sendo aliada à Itália, que era rival do Brasil na guerra. Se isso acontecesse de fato, o Allianz Parque hoje seria do São Paulo e o Palmeiras nem existiria. Mas a resistência do clube de colônia italiana foi muito grande. Ele deixou de ser Palestra, virou Palmeiras e continua como uma das maiores forças do futebol nacional. E a rivalidade entre eles só foi aumentando. E o primeiro auge do clássico aconteceu justamente nessa época, entre as décadas de 1940 e 1950, quando a dupla dividiu nada menos que 10 títulos paulistas. Foram 5 títulos do São Paulo, 43, 45, 46, 48 e 49, e 5 títulos do Palmeiras, 40, 42, 44, 47 e 50. O único intruso dessa lista foi o Corinthians, campeão em 1941. Depois disso, o Palmeiras saiu da esfera estadual e foi conquistar o Brasil, levando as taças de 60, 67 duas vezes, 69, 72 e 73. E só depois disso tudo é que o São Paulo foi levar o seu primeiro título nacional, o Brasileiro de 77. Foi quando surgiu o famoso apelido de Choque Rei, dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva, devido à importância que o clássico tinha conquistado, levando um público superior a 100 mil pessoas por mais de 4 vezes no estádio do Morumbi. Aí depois disso os clubes não pararam mais. Entre o fim da década de 80 e o início dos anos 90, o São Paulo conseguiu chegar a 3 incríveis finais consecutivas do Campeonato Brasileiro, jogando o duelo decisivo sempre no Morumbi. E depois de perder as duas primeiras, em 89 para o Vasco e no ano seguinte para o Corinthians, o clube enfim voltou a levantar a taça em 1991 diante do Bragantino. Logo na sequência vieram as eras Parmalat no Palmeiras e Tele Santana no São Paulo. Na realidade, o São Paulo em 91 já tinha sido campeão, sob comando do Tele Santana. Só que foi a partir de 92 que os títulos começaram a vir, pra caralho, vieram a rodo. E logo no primeiro ano desse novo duelo, em 92, as duas equipes decidiram o Paulistão, que terminou com vitória do clube do Morumbi. 2-1 pro São Paulo. O de Oliveira pediu a bola e encerrou o jogo. O São Paulo
Bicampeão paulista de 92. Bicampeão paulista de 92. E menos de uma temporada depois, o verdadeiro show começou. Em 92 e 93, o São Paulo levou nada menos que 2 Libertadores e 2 Mundiais. Depois, em 93 e 94, o Palmeiras pegou 2 paulistas e 2 brasileiros. Aí, na sequência, ainda na esfera estadual, o Palmeiras foi vice em 95, campeão em 96, viu o São Paulo ser vice em 97 e depois o Tricolor levou a taça em 98. Em 99, o Verdão voltou a ser vice e o Tricolor voltou a conquistar a taça no ano 2000. Já a nível nacional e internacional, o Palmeiras dominou levando uma Copa do Brasil em 98, uma Libertadores em 99 e uma Mercosul em 2000. Só que foi justamente depois dessa conquista alviverde que o clube amargou mais um jejum e acabou sendo rebaixado em 2002. Enquanto isso, o São Paulo voltou a levar uma Libertadores e um Mundial e depois teve aquela sequência incrível com 3 campeonatos brasileiros seguidos. Aquele time lá comandado por Muricy Ramalho. Lembrando que em 2008, o ano do tri seguido aí do São Paulo, o Palmeiras também foi campeão paulista. Aí alguns anos mais tarde, em 2012, talvez um dos anos mais vitoriosos para o futebol paulista, com o Santos campeão estadual e da Recopa Sul-Americana, o Corinthians campeão da Libertadores e do Mundial, o São Paulo campeão da Copa Sul-Americana e o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Voltando no que eu ia dizendo, né, a partir de 2012, né, com esses títulos todos e também o segundo rebaixamento do Palmeiras, as coisas no Choque Rei começaram a mudar. Briga nos bastidores, o São Paulo roubando o Kardec do Palmeiras, sondando o Valdívia. E por falar no chileno, quem esquece as provocações entre ele e Rogério Ceni, hein? Também tem o Palmeiras dando um chapéu no Tricolor, ficando com o Dudu. Aí o Carlos Miguel Aidar, o presidente lá, alfinetando a diretoria do Palmeiras. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena. Só que parece que quem estava se apequenando mesmo era a diretoria do Soberano, que até hoje não conseguiu arrumar a casinha e comandar de verdade o São Paulo, deixando o clube totalmente desarrumado. E enquanto isso, do outro lado do muro do CT, que pra quem não sabe, os dois clubes são vizinhos de centros de treinamento, como você pode ver na foto aí, o Palmeiras se reestruturou, foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro e hoje conta com um dos maiores elencos do futebol no país. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a disputa é pra lá de equilibrado. Começando pelas conquistas nacionais, a vantagem é alviverde, que tem 22-20 no Campeonato Paulista, 3-0 na Copa do Brasil, 5-1 no Rio-São Paulo, 1-0 na Copa dos Campeões e 9-6 no Campeonato Brasileiro. Agora, quando o assunto é título internacional, aí não tem pra ninguém, a vantagem muda de cor e vira tricolor. São 1-0 na Copa Conmebol, 1-0 na Copa Sul-Americana, 3-1 na Libertadores e 3-0 no Mundial. Mas sem esquecer que na Copa Mercosul, como eu já tinha falado, quem tem a vantagem é o Palmeiras, 1-0. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem, que é a bem apertada, fica lá no Morumbi. Ao todo são 313 jogos, com 108 vitórias do São Paulo, 103 do Palmeiras, além de 102 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E olha que hoje eu podia falar daquela decisão estadual de 42, que como eu já falei aqui no início do vídeo, causou uma repercussão gigante, teve a mudança de nome lá do Palestra pro Palmeiras, e logo nesse primeiro jogo, né, com um novo nome, o Verdão bateu o São Paulo e foi campeão estadual. Ou também podia falar do São Paulo na Libertadores de 94, quando o Zete fechou o gol naquele puta time do Palmeiras e classificou o tricolor em cima do rival, sendo que o São Paulo depois acabou vice-campeão. Mas pra hoje eu decidi caprichar e não vou dar nenhum spoiler, só vamos aos jogos marcantes.
E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu no Brasileirão de 1993, que colocou frente a frente Palmeiras e São Paulo numa espécie de semifinal. Num dos melhores anos da dupla, o destino tratou de colocar Palmeiras e São Paulo logo numa semifinal de Brasileirão, que na verdade era uma espécie de quadrangular semifinal da competição, onde só o líder se classificava para a grande decisão. E o último jogo daquela fase foi justamente entre os dois líderes, São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, onde o empate já valia para a equipe tricolor. Mas sem deixar o rival sonhar com a vaga, o Palmeiras foi com tudo ao ataque. Só que os gols só foram sair mesmo na etapa final. Aos 22 minutos, Edmundo abriu o placar. A gente leva vantagem, tem Edmundo pela direita, enfiou pra ele, olha o gol, bateu! Depois, já aos 37, foi a vez de César Sampaio marcar um belíssimo gol, um dos mais bonitos daquela temporada, classificando o Verdão para a grande final. Olha o gol, olha que golaço! Golaço do Palmeiras! Agora pensa num time freguês. Esse é o Palmeiras em relação ao São Paulo, quando o assunto é Libertadores da América. E olha que em 2005 não foi diferente. Na história da competição continental, os dois rivais já se enfrentaram 8 vezes, com 6 vitórias do São Paulo e 2 empates. Sendo que o time do Morumbi já eliminou o rival 3 vezes, 94, 2005 e 2006. E no ano em que foi tricampeão, o tricolor despachou o Verdão nas oitavas de final. Depois de vencer na casa do rival por 1-0, o São Paulo foi amplamente melhor na volta e aproveitou o desespero do rival para voltar a vencer e avançar de fase. Mas os gols também saíram só na etapa final. Primeiro com Rogério Ceni, após um polêmico pênalti aos 36 minutos. Vem o Correa na cobertura, Tardelli ganhou, Correa foi pro chão, tocou a mão na bola, pênalti! Pênalti pro São Paulo. O Rogério Ceni, lá vem ele, perna direita, batida! Gol! E depois com Cicinho, já aos 48, confirmando a vitória do soberano. Gol do São Paulo! Cicinho! São Paulo mata o jogo, faz 2-0, o árbitro encerra a partida. O São Paulo está classificado, o Palmeiras está fora da Libertadores. Bom, gente, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta, tá tendo série nova aqui no canal. É isso aí, tamo junto.